Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Esse é o nosso vídeo da segunda semana de matemática e o tema do vídeo é Sistema de Numeração Decimal. Antes de vocês continuarem assistindo o vídeo, dê uma pausa e selecione aí uma caneta hidrocor ou um pincel atômico, uma borracha, um lápis e uma régua e metade de uma folha de papel A4. Vocês vão precisarem para fazer uma atividade prática. No sistema de numeração decimal, a contagem é construída por agrupamentos de 10 em 10. Então, no sistema, nós temos os agrupamentos de número de 10 em 10. Então, os números são agrupados. E para representar os números são usados símbolos indo-arábicos. Esses são os símbolos indo-arábicos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas por que chamamos estes símbolos de indo-arábicos? Porque eles foram inventados pelos hindus, que são os povos que habitavam a Índia. E os árabes, que se especializaram no comércio, acabaram divulgando os símbolos conhecidos como algarismos. Agora nós vamos fazer a confecção de um QP, que nós chamamos de quadro posicional. Este QP vai auxiliar vocês na resolução aí das atividades do PET 2. Para fazer essa atividade, vocês precisam de metade daquela folha de papel A4. Então, com a metade já separada, vocês vão pegar aqui e dividir ao meio. Então, eu tenho aqui, ó, duas metades. Observe como ficou marcado aqui a minha divisão da folha. Então, eu vou pegar a régua, vou pegar a caneta ou pincel atômico e vou fazer uma linha separando aqui minhas duas metades. Agora, eu vou passar a régua na parte de cima das minhas duas metades, que eu vou separar um retângulo para eu colocar o nome dessas casas. Como nós estamos trabalhando no quarto ano, neste segundo bimestre, com duas classes somente, então o meu QP ele tem duas partes, mas você pode construir ele com mais casas. Então, a primeira casa que nós vamos estudar aqui é a casa das unidades, né? Então, nós temos aqui a casa das unidades. Nós chamamos classes das unidades simples. Então, eu tenho a casa das unidades simples. A segunda classe é a classe dos milhares. Então, milhar. Então, classe dos milhares. É interessante vocês fazerem esse QP para vocês não ficarem com dificuldade entre classe e ordem. Então, eu agora nomeei minhas duas classes, né? Então, aqui eu tenho na primeira classe, é a classe das unidades simples, e a segunda classe é a classe dos milhares, ou do milhar, que nós chamamos. Então, agora nós vamos dividir essas classes. Eu sempre gosto de utilizar essa estratégia em sala de aula para ficar bem dividida as casas. Então, eu vou pegar aqui
minha metade, fechei ela e vou separar em 3. Então, para fazer isso, eu vou fazer esse movimento aqui. Vou pegar aqui do lado esquerdo e colocar aqui até na metade, coloquei aqui até a outra metade. Então, quando eu juntar aqui, tiver aqui nessa posição, eu vou passar o dedo para eu marcar aqui onde vai ser minha divisão. Observem como ficou bem marcado aqui minha linha. Agora, basta eu pegar a régua e separar cada casa aqui dentro da classe. Eu gosto de fazer assim, porque dessa forma vocês vão entenderem que nas unidades simples, nós temos 3 casas. Aqui, na classe dos milhares, também nós temos 3 casas. Agora, dando prosseguimento aqui, eu vou fazer mais uma linha aqui na parte de cima, para que eu possa colocar o nome de cada ordem. Então, eu tenho aqui, nós vamos começar da esquerda para a direita. Então, eu tenho aqui na primeira ordem, né? Então, eu tenho a primeira ordem, é a casa das unidades simples. Aqui eu tenho na segunda ordem, é a casa das dezenas. Eu tenho aqui na terceira ordem, é a casa das centenas. Eu tenho aqui na quarta ordem, é a casa das unidades de milhar. Eu tenho aqui na quinta ordem, é a casa das dezenas de milhar. E na sexta ordem, eu tenho a casa das centenas de milhar. Então, crianças, agora que nós já construímos nosso QP, eu vou ditar uns números e vocês vão escreverem aí dentro do QP de vocês, tá? No final do vídeo eu vou passar a resposta e vocês vão ver se vocês acertaram. Então, vamos lá. Eu quero que vocês escrevam aí para mim, 2134. Então, escrevam aí, 2134. Agora, eu quero que vocês escrevam 829. Eu quero que vocês representem aí dentro do QP, 829. Agora, eu quero que vocês representem aí para mim, 3048. 3048. Agora, vocês vão representarem aí 312. 312. E o último número vai ser 24.523. 24.523. Eu disse para vocês que no sistema de numeração decimal, nós temos os numerais agrupados de 10 em 10. Logo, cada casa é 10 vezes maior do que a casa que está ao lado. Veja aqui, nós temos aqui a sexta ordem, que é a centena de milhar. A sexta ordem, ela é 10 vezes maior que a quinta ordem, que é 10 vezes maior do que a quarta ordem, e assim sucessivamente. Agora, observe este numeral representado dentro do QP, 2134. Eu quero saber quantas ordens tem este numeral. Então, basta eu contar cada casa. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, o numeral 2134, ele tem 4 ordens, ou seja, ele ocupa 4 casas. Agora, eu quero saber quantas classes tem este numeral. Olha aqui a divisão que eu fiz de classes, né? Nós temos aqui 2 classes, né? Tem 3 numerais na classe das unidades e 1 algarismo na classe dos milhares. Então, este numeral, ele tem 4 ordens e 2 classes.
Agora vamos para as respostas da atividade de representação dos numerais dentro do QP. Então, eu tenho aqui o número 2.134, 2 unidades de milhar, 1 centena, 3 dezenas e 4 unidades. Eu tenho o numeral 829, 8 centenas, 2 dezenas e 9 unidades. Eu tenho o número 3.048, 3 unidades de milhar, 0 centenas, 4 dezenas e 8 unidades. O numeral 312, 3 centenas, 1 dezena e 2 unidades. E o numeral 24.523. Eu tenho 2 dezenas de milhar, 4 unidades de milhar, 5 centenas, 2 dezenas e 3 unidades. E aí, criança, acertou todas as atividades, todos os numerais da atividade aí dentro do QP? E aí, criança, acertou a escrita de todos os numerais? Agora, que tal ficar mais craque? Construa um outro QP e peça para alguém da sua casa que faça o ditado de numerais para você treinar. Depois você me manda uma mensagem no PV me contando como foi a atividade aí com sua família. Então, finalizamos nosso vídeo sobre sistema de numeração decimal. Espero que ajude vocês na resolução das atividades. Um abraço a todos e até a próxima videoaula.